Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do informativo de jurisprudência número 818 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, comentado pelo professor Márcio Cavalcante do site Dizer o Direito. Essa é a versão resumida, em que ele faz uma síntese do julgado, explicando de uma forma mais fácil para a nossa compreensão, né? Ele também tem a versão extensa, em que ele dá mais exemplos, mais detalhes, traz mais doutrina e tudo mais. Então, caso tenha qualquer dúvida, né, ou caso queira se aprofundar no conhecimento, dá um pulinho lá no site Dizer o Direito, tá? As publicações são gratuitas e confira a versão completa também. Tudo bem? Bom, pessoal, antes de iniciarmos o nosso vídeo, né, gostaria de fazer aqui um esclarecimento para quem já acompanha o canal há mais tempo. O nosso último vídeo de jurisprudência do STJ foi do informativo número 761. Depois desse informativo, por algumas questões pessoais, eu fiquei algum período sem publicar vídeos de direito, tá? Questões de tempo mesmo, estava com o tempo bem corrido. Então ficou aí do 762 até esse, né, que nós leremos hoje, ficaram vários informativos sem leitura. Para conseguir dar sequência a esse estudo, eu já vou seguir a partir do 818, né? Se fosse ler todos os retroativos aí, talvez eu não conseguisse colocar em dia e prejudicaria aí o segmento mesmo das leituras, né? Então, vai ficar em aberto dos informativos 762 até o 817, né? Para quem tiver interesse aí fazer a sua própria revisão, tá bom? A nossa intenção, a partir de agora, é fazer as leituras dos informativos conforme eles forem saindo. Então, aqui, né? Agora, recentemente, saiu o 818, posteriormente vai ser o 819, e sempre conforme forem sendo publicados, né? Essa versão comentada, né, pelo professor Márcio Cavalcante, aí faremos a leitura aqui no canal, tá bom? E também gostaria de ressaltar que o estudo da jurisprudência tem sido cada vez mais importante para concursos públicos. Hoje já não é cobrado só para cargos de membro, ou seja, só juiz, promotor, mas muitos concursos de servidor também têm cobrado bastante jurisprudência, né, os principais julgados, os mais importantes, né, as atualizações, então é bom a gente sempre se manter atualizado. Então inclua aí no seu estudo, né, o estudo dos informativos, tá bom? Então, dito isso, vamos começar agora com o direito administrativo, falando de serviços públicos. Forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único. Importante, mudança de entendimento. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias e um único hidrômetro, é lista a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa, tarifa mínima, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras, economias, bem como por meio de uma segunda parcela, variável eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economia e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo, uma única economia. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, economias e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. Direito empresarial. Propriedade industrial. É possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial. Importante. Assunto já apreciado no informativo 682 do STJ. A Lei nº 9.279 de 96, Lei de Propriedade Industrial, exige como regra a participação do INPI, autarquia federal, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial,
marca, patente e desenho industrial, de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de infração como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, a questão pode ser decidida incidentalmente pela Justiça Estadual, não havendo usurpação de competência da Justiça Federal. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos interpartes, podendo servir exclusivamente como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração. Direito ambiental. Responsabilidade civil por dano ambiental. O expropriado não tem o dever de pagar pela reparação do dano ambiental no bem desapropriado, podendo responder, no entanto, por eventual dano moral coletivo. Importante: o expropriado, após a desapropriação, não pode ser condenado a reparar dano ambiental por ele praticado anteriormente. O STJ, no tema repetitivo 1204, fixou a tese jurídica de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou possuidor natural, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direto ou indiretamente, na linha do que anteriormente já preconizava sua súmula 623. O caso concreto, contudo, distingue-se dos processos que originaram este tema, visto que ali se tratando de aquisição derivada da propriedade, transferência voluntária, ao passo que aqui se está diante de aquisição originária por desapropriação, que tem contornos próprios e distintos. O ônus da reparação que recaía sobre o bem, de natureza histórico-cultural, expropriado já foi considerado no preço, justa indenização, que foi desembolsado pelo município para aquisição do imóvel, isto é, a Fazenda Municipal já descontou o passivo ambiental do valor pago. Diante desse quadro, a condenação da parte expropriada no dever de pagar pela reparação do imóvel desapropriado implicaria a violação do postulado do non bis in idem, uma vez que o particular amargaria duplo prejuízo pelo mesmo fato. Perceberia a indenização já descontada em razão do passivo ambiental e ainda teria que pagá-lo, o passivo, novamente nesta ação. Por outro lado, é possível reconhecer a legitimidade passiva do expropriado em relação ao dever, em tese, de reparar o suposto dano moral coletivo, pois, nesse último caso, a obrigação ou o ônus não estão relacionados ao próprio bem, inexistindo subrogação no preço. Direito processual civil. Citação. Em certo endereço do réu no país estrangeiro, admite-se a citação por edital, dispensada a carta rogatória. O simples fato de o réu residir no exterior não é suficiente para autorizar a citação por edital. No entanto, se for em certo endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do artigo 256.2 do CPC admite a citação edilícia, sendo dispensada a carta rogatória. A negativa da carta rogatória não é um pré-requisito para o deferimento da citação por edital quando o citando reside no exterior, pois a ocorrência de quaisquer das outras hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC já autoriza essa modalidade citatória. Querela nullitatis. O valor da causa na ação de querela nullitatis deve corresponder ao valor da causa originária do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente. A ação declaratória de nulidade, também conhecida como querela nullitatis, na verdade, atua no plano da existência da sentença. Isso ocorre porque o defeito ou a inexistência da citação é um vício tão grave que afeta a própria existência do ato jurídico, sendo um vício transrescisório. Na definição do valor da causa na querela nullitatis, podemos aplicar a mesma lógica usada para a ação rescisória, respeitando as características específicas de cada ação.
O valor da causa nas ações rescisórias deve ser igual ao da causa original, devidamente atualizado. No entanto, se o benefício econômico pretendido com a rescisão da decisão for significativamente diferente desse valor, prevalecerá o valor do benefício pretendido. Assim, nem sempre o valor da causa da ação rescisória será idêntico ao da ação original. Isso pode acontecer, por exemplo, quando se busca apenas a rescisão parcial da sentença ou acórdão, ou quando se quer rescindir uma decisão que julgou o pedido parcialmente procedente. Nesses casos, o valor da ação rescisória corresponderá ao conteúdo econômico diretamente pretendido pela parte com a rescisão da decisão. Seguindo essa mesma lógica, como o objetivo da querela nullitatis é declarar a inexistência de uma sentença devido à falta de citação, essa decisão será inteiramente desconsiderada. Por isso, o valor atribuído à ação declaratória deve corresponder ao da decisão que se pretende declarar inexistente. Por exemplo, se a decisão supostamente inexistente tiver julgado totalmente procedente o pedido da ação original, o valor da ação declaratória será igual ao da ação original, pois este será o benefício econômico pretendido pelo autor da querela nullitatis. Esse entendimento está de acordo com o artigo 292, inciso 2 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo estabelece que, em ações que tratam da existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de um ato jurídico, o valor da causa será o do ato em questão ou de sua parte controversa. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Se a Fazenda Pública não impugnar a execução, não deverá pagar honorários advocatícios. Importante: mudança de entendimento. Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor. RPV. Direito processual penal. Provas. Se uma pessoa em via pública foge correndo repentinamente ao avistar a polícia, esse fato pode autorizar a realização de busca pessoal. No entanto, a legalidade da medida depende de um exame minucioso. Importante: fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura fundada suspeita a autorizar busca pessoal em via pública. Mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmada por outros elementos dos autos. Nulidades. A realização do julgamento de forma virtual, mesmo com a oposição expressa da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou de cerceamento de defesa. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, fazê-lo de forma presencial. Quinta turma do STJ. Observação. A sexta turma possui julgados afirmando que pronunciamento jurisdicional que, no STJ, delibera acerca da inclusão ou não do feito em sessão de julgamento virtual, tem natureza jurídica de despacho, sendo, por isso, irrecorrível. Direito tributário. PIS, PASEP, COFINS. Os juros recebidos pelas pessoas jurídicas estão na base de cálculo do PIS, PASEP e COFINS. Os valores de juros, calculados pela taxa Selic ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como receita bruta operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS, PASEP, COFINS cumulativas
e por integrarem o conceito amplo de receita bruta na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP/COFINS não cumulativas. Temos diversos. Em regra, o estabelecimento de valor máximo, teto, para formalização e adesão ao parcelamento simplificado pode ser feito por atos normativos infralegais, seja da Receita Federal ou da PGFN, sem ofensa ao princípio da legalidade. Importante, atualize o informativo 629 do STJ, mudança de entendimento. O estabelecimento de teto para a adesão ao parcelamento simplificado, por constituir medida de gestão e eficiência na arrecadação e recuperação do crédito público, pode ser feito por ato infralegal, nos termos do artigo 96 do CTN, Código Tributário Nacional. Excetua-se a hipótese em que a lei em sentido estrito definir diretamente o valor máximo e a autoridade administrativa, na regulamentação da norma, fixar a quantia inferior à estabelecida na lei, em prejuízo do contribuinte. PIS/PASEP/COFINS. Existe direito de creditamento de PIS/PASEP/COFINS no caso de ICMS-ST? Pacificou. Atualize os informativos 586, 659 e 773 do STJ. O contribuinte substituído do ICMS tem direito de creditamento de PIS e COFINS na forma dos artigos 3º das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 sobre os valores recolhidos pelo contribuinte substituto no regime de substituição tributária para frente? Não. 1. Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no artigo 13 do Decreto-Lei 1598 de 1977. E 2. Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP/COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Direito previdenciário, contribuição previdenciária. Incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória. Não sofrem a incidência de contribuição previdenciária as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador. Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. O adicional de insalubridade está previsto no artigo 189 da CLT, com a seguinte redação: serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos de saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O adicional de insalubridade não consta no rol das verbas que não integram o conceito de salário de contribuição, listadas no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 de 91, uma vez que não é importância recebida a título de ganhos eventuais, mas sim de forma habitual. Deste modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o adicional de insalubridade. Processo judicial previdenciário. Forma de compensação das prestações previdenciárias recebidas na via administrativa no momento da elaboração dos cálculos de cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável à luz do artigo 124 da Lei nº 8.213 de 91. A compensação das prestações previdenciárias recebidas na via administrativa, quando da elaboração de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, deve ser feita mês a mês, no limite, para cada competência, do valor correspondente ao título judicial, não devendo ser apurado o valor mensal ou final negativo ao beneficiário, de modo a evitar a execução invertida ou a restituição indevida.
Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para que possam receber os próximos conteúdos a serem postados, tudo bem? Sigam firme no estudos e vamos lá. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.